Eu não consigo aprender esse idioma, que desespero! Fui assim também. E hoje eu estou recebendo aqui uma psicóloga especializada em mulheres expatriadas e eu quero saber o que isso quer dizer, gente. Eu não tive nada disso, mas a Bárbara está aqui para poder explicar um pouquinho sobre a barreira linguística, sobre os bloqueios que nós enfrentamos quando a gente encara uma nova sociedade, encara uma nova língua, um novo idioma. E ela vai falar um pouco a respeito da experiência dela. Olha que delícia a gente ter com quem dividir esse desespero nosso. Bárbara, bem-vinda. Você é psicóloga e trabalha com mulheres expatriadas. Explica o que é Obrigada. isso, pelo amor de Deus. Obrigada. Que prazer estar aqui, gente, com vocês de novo, com mulheres que eu tanto admiro. É legal a Fabi ter falado isso, né? Que, Bárbara, no meu tempo não teve ninguém, não teve esse auxílio. E muito desses núcleos aqui de mulheres é para pensar, né? Que tem uma saída, não só uma saída, mas tem uma forma da gente passar por esses processos, garantindo que a gente vai passar por isso saudável, que a gente vai estar bem, a gente não precisa se despedaçar. E aí, gente, esse atendimento aí de mulheres expatriadas, né, de imigrantes no geral, ele vem justamente por entender a necessidade de que quem muda de país, né, acaba vivenciando desafios que são diferentes. Então, existem algumas questões que elas podem ser ampliadas por conta da imigração. E quando a gente está falando de língua, a gente está falando de língua, não, tá? A gente está falando realmente Não dos é essa termos língua. linguísticos. E eu tive muita dificuldade, eu posso falar por mim mesma, como expatriada. Eu tive realmente muita dificuldade, eu não sou exemplo para ninguém. Eu demorei 2 anos para aprender esse idioma. 2 anos, foram 2 anos. Eu expliquei para a Bárbara em off que eu era a pior aluna do curso. Eu estudava com pessoas que tinham o propósito de estudar o idioma para entrar na universidade aqui pública alemã, porque as universidades públicas alemãs, naturalmente, como o nome já diz, são públicas, e esse era o objetivo dessas pessoas. É claro que vocês também podem fazer a particular, mas se você aprende o alemão durante 2 anos, é com o objetivo de, ao final, você poder participar da universidade pública aqui. E eu tive essa oportunidade, esse privilégio, que eu sei que muitas mulheres não têm, de estar nesse ambiente. E mesmo nesse ambiente fértil, eu não consegui aprender tão rápido assim. Por quê? Aí a gente cai naquela que a gente estava falando em off aqui, a relutância. Eu não Resistência, a né, Fabi? É uma resistência. resistência. E eu acreditei que eu vou mudar lá para a Alemanha, né? Vamos lá ver, né? Aquele país lá e tal. Eu não tinha um preparo psicológico, eu achei que era geográfico a minha mudança. Eu vou sair do Brasil e vou para a Alemanha, é isso, né? E eu achava feio. E Uhum. aí cria resistência, quando você começa a criar um monte de obstáculos mentais, bloqueios, âncoras. Âncoras é feio, é chato, é difícil, e por aí Sim. vai. Eu acredito que você ouça isso de bastante clientes suas, né? Sim. Paciente, gente, não clientes, desculpa, ela é psicóloga. Não há problemas, não há problemas. Tem uma coisa interessante, Fabi, é que assim, para nós mulheres, a cobrança, ela vem num nível diferente, né? A gente sabe, e tem estudos para mostrar isso, que o nosso nível assim de a fragilidade, não é nem fragilidade, o nosso nível de lidar com o erro, ele é diferente quando a gente pensa em questões de gênero. Então, naturalmente, a gente já vai se cobrar um pouco mais. E quando a gente olha para esse processo de aprendizado, que é um dos milhares que uma mulher expatriada passa, a gente É começa a verdade. ver que tem ali algo anterior à própria aquisição do idioma. Então, a Fabi está trazendo um exemplo aqui de um aprendizado formal. Só que a gente sabe que o aprendizado ele não acontece só pela via formal. Se você pensa, por exemplo, como é que você aprendeu coisas importantes para a sua vida? Não é só de um aprendizado formal. E como Tem um criança, afeto, né? A gente sempre vai aprende, lembrar né? daquela professora, que foi aquela professora que, enfim, explicou de uma maneira mais interessante, ela trouxe exemplos que se conectavam com a sua realidade. Então, para o aprendizado do idioma, isso também se repete. Acontece que muitas vezes a gente foca no que é o aprendizado formal, uma cobrança muito grande nesse aprendizado quadrado, que às vezes não vai fazer com que você seja uma pessoa que consiga se expressar. E a gente nem fala de fluência, porque comunicação não é só sobre você ser fluente no Não, idioma, falar lindamente, né? não. É muito mais. Não, é muito mais. E a gente cai naquela questão também, como eu aprendo. Eu Sim. aprendo diferente da Bárbara.
A Bárbara tem me ensinado, esses dias que a gente está conversando, demais coisas que ela aprendeu no ponto de vista dela, com as experiências que ela teve de vida, e eu aprendo de maneira diferente. Eu sou mais lúdica. Eu não sou aquela pessoa de sentar e aprender no caderninho colorido, gente. Não, eu não sei, eu não sou essa pessoa. Eu sou No marca-texto, bagunceira. né. Eu sou bagunceira. Eu era odiada pelas professoras, porque eu era atrasada, eu não fazia os exercícios que me eram propostos, porque aquilo era uma relutância interna minha. Eu não sou essa pessoa. Eu preciso de algo lúdico, eu preciso me referir à brincadeira, eu preciso estar brincando. E quando a gente entende que a nossa maneira é diferente da do outro, eu olhava para o lado assim, Bárbara, aí Hã. aqueles asiáticos, imagina, a gente, a pressão, né, a brasileira aprendendo com os asiáticos. Aí eles tinham tudo muito bonitinho, tudo muito quadradinho, tudo muito que eles aprendem muito bem assim, eles conseguem se concentrar. Funciona, né, Aquilo funciona. me dava uma agonia, e eu falava: "Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse caderno tão bonito desse jeito?". E aquela pressão me bloqueava, ela não me evoluía, ela me bloqueava mais e mais. Foi muito difícil a minha experiência, Bárbara. Eu Ok. posso dizer que eu comecei a aprender e a desbloquear isso quando eu fui a um dia, eu fui ao kindergarten do meu enteado, que eu tenho um enteado, e lá eu vi as crianças falando. E aquilo me levou ao momento lúdico, criança, e eu gosto, né, de estar ali naquela bagunça, e eu comecei a observar as crianças falando, eu achei algumas palavras muito bonitas em alemão, muito fofas. E aí eu comecei o desbloqueio. Süß, tschüss, falei: "Ai, que lindo!". E aí visitar a creche, para mim, era um momento de aprendizado. Que Sim. eu saí da sala de aula, que não era o meu local de aprendizado, e comecei a abrir o meu coração. Eu falei: "Eu tenho que viver nessa sociedade. Uhum. E de alguma maneira eu tenho que desbloquear esse meu aprendizado". Sim. E sabe o que quando a gente pega essa história que a Fabi traz aqui, é até uma coisa que a gente estava conversando também ali no off. O quanto que é curioso a gente querer aprender alguma coisa ou querer se sentir bem fazendo alguma coisa, seja um idioma, seja no trabalho, seja na carreira, sem antes entender que a gente tem que experimentar. A gente tem que passar por esse processo. Então, quando a Fabi fala que hoje ela consegue já se expressar no alemão, é um exemplo de alguém, né, que está mostrando a parte dela conseguir. Só que o É que verdade. foi necessário para que ela hoje tivesse essa segurança, essa autoconfiança para falar o alemão? Tem um caminho antes. E esse caminho anterior, ele envolveu uma experimentação, envolveu ela resistir um pouco, lutar consigo mesma, viver ali um Processos. conflito de, eu não quero aprender essa língua, essa é a pior língua. E a gente É fala muito, feia, é feia, tem pronto. gente que acha feia, é feia, parece um inglês meio desconstruído. Então, e isso vai para os estereótipos, é como se a Que gente a tivesse gente acha naquela feio, né. camada, né, aquela É, camada de o alemão é a língua que tem a construção mais complexa, é. nível gramatical. Meu Deus, as palavras são muito grandes. Nesses dias que nós estávamos aqui, a Fabi falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela foi me explicando, porque eu não sei falar Guten Tag, Guten Tag. Guten, só isso, gente. E aí ela foi me explicar a construção das palavras, a gente vê que ela encontrou um sentido em aprender esse idioma. E por isso que talvez tenha fluído. Então ela estava explicando as palavras, olha, esse prefixo é isso, com essa outra palavra é aquilo. Tageskart, né, a carta do dia, o menu do dia. Alemão é algo muito óbvio, né, é mais óbvio até do que o inglês ou do que o francês, porque é o que você está vendo, é o que você está lendo. Uhum. E eu acho que o grande bloqueio da gente aprender algo novo é o não se apaixonar por essa situação, porque quando a gente precisa e tem que, a gente bloqueia. Vai para a Essa é a minha obrigatoriedade, experiência. né? Exato. "Ai, Uhum. agora eu tenho que aprender esse idioma, Faz eu tenho que sentido. sentar e aprender esse idioma". Não, você não tem que sentar em lugar nenhum. Você tem o prazer, você tem a oportunidade de. É o que eu sempre, falo, e brincar com isso, né. Ir para um lugar: "Uau, que oportunidade eu estou tendo". E não só para isso: "Ah, mas isso é muito fácil falar". Não, eu estou falando num lugar de quem passou por isso. Não Exatamente. foi fácil, e eu falei para a Bárbara também esses dias, não foi fácil, mas eu encontrei o meu próprio caminho de aprender. E acredito que todos nós temos que encontrar esse caminho. Eu não tenho, pretensão de ser poliglota, Sim. mas eu tenho a intenção de entender esta sociedade onde eu vivo. E essa foi a minha grande motivação. Para você entender
como pensa uma sociedade onde você escolheu viver, você precisa entender como eles se expressam no idioma deles. E sem críticas, tentar se colocar no lugar de eu não posso comparar o meu idioma, porque português é completamente a construção naturalmente gramatical e até de expressão do alemão, do Exatamente. francês, do inglês. Eu estava discutindo esses dias que eu tive em Nova York com um casal nova-iorquino, e eles falaram: eu não sei como eu seria me expressando num outro idioma, como eu me expresso em inglês. Uhum. Eu falei: pois é, rapaz, eu estou aqui sentado do teu lado tentando achar as palavras para eu conseguir me expressar, porque eu no meu idioma eu me expresso completamente diferente. E assim vai ser. A gente não pode comparar, Bárbara. Uhum. Se a gente compara, a gente vai fatalmente bloquear, porque como você se expressa no seu idioma não vai ser uma maneira que você vai se expressar no outro idioma. Eu falei com uma outra menina esses dias que eu lembrei, só para a gente resumir aqui, ela falou, eu falo 4 idiomas, mas eu sei que eu me expresso diferente em todos os idiomas, que a gente vai entrar agora na pergunta para você. Nós somos uma persona em cada idioma. Sim, E isso é o que a gente tem que entender e aceitar. O que exatamente. você acha disso? Eu acho que tem tudo a ver, eu acho que é por essa direção mesmo, porque quando a gente fala de comunicação, né, é muito mais do que só as palavras que a gente diz. Tem um autor que eu gosto muito que ele fala que é muito mais sobre a intenção por trás dessas palavras, então, sobre as verdades, sobre as mentiras, sobre a emoção, sobre a sensação, do que as palavras propriamente ditas. Então, fazer esse intercâmbio de se expressar com palavras das quais você não construiu repertório ao longo da vida É. e começa a fazer isso, especialmente, né, tardiamente, além de um desafio, é um reencontro. Porque, assim, comunicação hoje é o grande ponto que é problema e que é fortaleza para muitas pessoas. É. Dentro de uma organização, dentro de um relacionamento afetivo, dentro de um relacionamento de amizade, a grande base que a gente encontra problemas é de comunicação. É aqueles mal entendidos, é você falar uma coisa, a pessoa É. entender outra. Então, veja o quanto que é complexo fazer isso num idioma que não é o seu, né? É complexo, mas acredito que descobrir o meio e não se comparar, meninas, não se comparem com como a outra aprendeu. Ah, ela foi no curso tal, ela sentou e ela tinha um caderno muito colorido, muito lindo. Se você Sim. quer fazer uns dates, sabe, para aprender melhor, faça uns dates. Então você vai encontrar homens diferentes, com sotaques diferentes. Tem pessoas que vão aprender porque tiveram filhos e o Leia processo livros, né, infantis que a gente leiam livros falava. infantis. Ah, livros infantis é o que eu gosto. Ou leiam livros que interessam a vocês, que vocês já tenham lido em português. Também tem essa. Perfeito. Encontrei pessoas que já tinham lido um livro em português Aham. e já sabiam do que se tratavam e começaram a ler em português, Ou em em alemão. alemão. Uhum. E eu simplesmente falei para a Bárbara ontem que eu vi todos os filmes alemães. Todos, eu realmente maratonei os filmes alemães. Acabei vendo que os filmes são muito bons, tem alguns muito bons, e virei fã de alguns atores alemães. Legal. Então, são meios que a gente aprende de se abrir. Eu acho que o momento é abrir-se para o aprendizado, para o Sim, novo. sim. É sobre isso. Tem uma coisa também que a gente também conversou bastante, né, e é uma coisa que eu observo em pacientes, em pessoas que eu converso que estão vivendo essa realidade intercultural, que é como é curioso como a gente tem um conhecimento da língua, pode não ser que seja um conhecimento avançado, que sempre tem alguma coisa para melhorar, mas a depender do ambiente em que nós estamos, a gente se cobra ainda mais. É, Então a gente está num grupo aqui de mulheres que falam de carreira, de mulheres que falam sobre um reposicionamento de carreira no mercado que é novo. E aí parece que nesses espaços é os espaços que a gente se cobra mais. é, Então estou na roda de é amigos, verdade. falo É. alemão, tomo uma cerveja ali, consigo falar tranquilamente. Ah, é. Quando eu venho para o ambiente corporativo, é o lugar de maior cobrança, é o lugar da síndrome da impostora, eu não posso, eu não consigo. Como eu me expresso, eu não sou. Eu tive um cara de marketing, um diretor de marketing que era francês, ele morava 10 anos aqui na Alemanha. Hum. E um dia eu descobri que ele falava alemão. E eu falei, poxa, por que você não fala alemão? Ele só falava inglês na empresa, né? Ele falou, não, porque no inglês eu chamo os alemães para um campo de desconforto igual a mim.
Olha Né? só. Isso também é uma tática, né? Uhum. Para você se sentir seguro, você chama o outro para o lugar. Se você consegue falar um inglês fluente, e a empresa na qual você trabalha, as pessoas também usam o inglês para o ambiente de trabalho, é legal você manter, se o inglês é a sua zona de conforto, e mesmo que você fale ali um alemão, traz eles para a zona de conforto de todo mundo. Porém, é um desafio grande também, o que eu convido também as pessoas a fazerem, a ter uma consciência, olha, eu sou uma profissional muito boa, então a maneira que eu vou me escolher de me comunicar a respeito disso, vai contar não só com o que eu estou falando, mas com minha postura, com o que eu estou vestindo, porque a comunicação é um complemento. Pergunta se alguém me desrespeita em alguma reunião, ninguém É se isso, atreva. é E eu isso. falo, errado, e vou falar errado. Meu filho já de 14 anos, ele já tira sarro da minha cara que algumas palavras ele ele estava falando esses dias uma palavra bem difícil que se fala Einhörnchen. Einhörnchen. Einhörnchen, gente, é um esquilo, essa porcaria dessa palavra, que eu nem sei se eu estou pronunciando agora certo. E se ele Comentem aqui. comentem aqui se eu estou pronunciando isso certo. Hã. Mas é uma palavra muito complexa, que Einhörnchen, que realmente, né, exige um pouco mais da nossa barreira linguística, da pronúncia, enfim. Aham. É um challenge a mais aqui. Mas eu vou pronunciar isso e vou rir de mim mesmo. Aprendam a rir de si. É verdade. Bárbara, vamos aprender a rir da gente quando a Sim, gente está aprendendo um idioma? por favor. Aprender a rir, mas não no deboche, não no lugar do Sim, deboche, sim, sim, no sim. lugar do uau, igual uma criança. Falei errado. E, Sim, né, se colocar naquele lugar, ok, eu não sou burra porque eu pronunciei errado. é, exatamente. Mas não é o meu lugar de conforto e eu estou tentando. Uhum. Eu estou tentando. E assim, repetidas vezes que a gente se vê nos colocando numa situação em que a pessoa que mais nos cobra É, somos somos nós, nós. né? A Fabi está trazendo exemplos aqui de ambientes em que o outro também tem um nível de sensibilidade de entender, né, que você também está falando um segundo idioma e que está tudo bem ter alguns erros, Tá tudo mas bem. quem é o primeiro a se cobrar, né? Quem é ali a pessoa que mais dedica uma cobrança absurda? Às vezes somos nós, né? Somos. É claro que existem exceções, que tem pessoas que estão num ambiente que não é um ambiente acolhedor, que não é um ambiente, né, que acolha de alguma maneira mesmo, É. mas é a gente também puxar a nossa responsabilidade de que nós somos a maior interessada. Se a gente saiu do nosso país e, enfim, se colocou numa nova carreira, se colocou num novo ambiente, vai ter esse momento de desconforto, vai ter esse momento que a gente vai ter que puxar um pouco mais, que a gente vai ter que, né, ir pelas beiradas para conseguir se estabelecendo realmente, né? E uma coisa que nós temos também que ver, que foi o que eu comentei em off com a Bárbara, o que eu percebo, que é uma percepção minha cultural, é que a gente tem o lugar do deboche brasileiro, né? Quando o outro faz um erro, quando o outro dança errado, quando o outro sai dos padrões, a gente debocha, a gente ri. Pelo menos a minha família era uma coisa, todo mundo tem apelido, né? E a gente acha que essa cultura onde a gente está faz o mesmo. A gente Isso. leva essa nossa intrínseca entendimento sobre a nossa cultura, que reflete na outra. Todo mundo está rindo de mim aqui, todo mundo está tirando sarro da minha cara. E quando, na verdade, não é. A gente sabe que quando a gente começa a falar um pouco o alemão, os alemães viram para a gente e falam, nossa, você está falando, você fez uma palavra, uma frase toda errada. Fala fluente. Eles se Sim. colocam no lugar de uau, que legal que você aprendeu esse idioma, porque é difícil. Às vezes eu até me sinto ofendida. Eu falo, por que você acha que eu não sou capaz? Mas Bom. a gente se coloca nesse lugar, eles estão debochando de mim se eu falar errado. A Uhum. gente se coloca nesse lugar intrínseco que a gente infelizmente aprendeu da nossa cultura, que eles estão debochando se eu falar alguma coisa errada. Sim, E na verdade não é, né? faz A sentido. gente tem que parar com isso, falar não, eu estou num outro ambiente. Então, esse novo ambiente, eu não preciso refletir. É igual aquele namoro abusivo que a gente estava e a gente começa com um cara legal, né? A gente Uhum. acha que esse cara talvez vai fazer a mesma coisa que o outro fazia. Hum. E não é verdade, Sim, né? Vai ser sim. diferente. E eu acho que é importante a gente tocar num ponto também, né, já que a gente está falando de comunicação, a conversa aqui, a gente começa trazendo o idioma, mas na verdade é muito mais profundo, É né? muito mais A gente profundo. está falando de comunicação, e aí a gente tem que pensar o seguinte: É muito mais que profundo. tipo de lugares, quais são os lugares que a gente deixa de acessar, ou quais direitos que a gente perde quando a gente não consegue comunicar o que precisa?
E É. mulheres, né, historicamente, elas sofrem mais com isso, realmente, porque se você é silenciada, se você se cala, se você passa a falar muito menos, se você passa a acreditar que o que você fala não tem relevância porque você está falando errado, né, e as pessoas vão te julgar por isso, a gente se encontra num lugar de vulnerabilidade que eu acho que é ampliado assim muitíssimas vezes, né? Então, é se conectar com isso e com o que a Fabi falou de Hum. encontrar uma motivação em torno desse idioma, e a gente sabe que é fácil, que não é fácil, né? Na verdade, assim, é super difícil. Ser adulto também é um pouco sobre isso. É a É. gente, né, precisar, às vezes, estudar um pouco mais, precisar se expor um pouco mais. Só que é se conectar com isso, beleza? O que eu perco se eu não falar esse idioma? Que tipo de lugares que eu não vou acessar e vou ser prejudicada, né? Se eu continuar com essa resistência, se eu continuar com essa ideia de que é um bicho de Com sete esse cabeças. bloqueio, É um bloqueio. né? Eu acho que a pergunta aí é como eu desbloqueio esse lugar para mim, para mim. Perguntem a vocês, onde eu acesso esse desbloqueio? Como eu posso desbloquear isso para mim? Sim. Não se compare, não pergunte à amiguinha qual é a resposta aqui dessa pergunta. É. A gente Não, não vai trazer, né, Fabi? não, Não não, eu tem não uma vou perguntar para a receita. Bárbara qual é o meu desbloqueio. Talvez uma terapia. Talvez se Sim. eu fosse paciente da Bárbara, Hum, mas eu acho que a pergunta é onde eu desbloqueio isso para que eu me sinta bem nesse novo ambiente. Porque a sim. partir deste desbloqueio é que eu vou começar a me apaixonar por esse novo lugar, por essa nova sociedade, por essa nova oportunidade, por esse novo idioma, como você falou. É muito mais do que o idioma do que a gente tá falando aqui. É a comunicação. Uhum. Eu vou falar certo, errado, fluente, não interessa. Sim. Vai ser muito mais difícil para nós? Vai. Eu vejo muitas mulheres falando, ai, como foi difícil, como foi difícil. Vai ser difícil. Sim. Essa aqui não é a sua sociedade, não foi onde você nasceu. Vai ser tudo mais difícil, mas você decidiu expandir o seu conhecimento. Foi uma decisão sua. Sim. E aqui no BBWB, a diferença é essa. É que você com a gente, você vai conseguir entender o seu poder e não a sua fragilidade. Ai, gostei dessa frase. Não corta essa frase não, Tá Bárbara. bom. Olha aí, o editor aí, fique atento. Editor, fica atento. É Essa isso. frase eu gostei. É isso. É sobre não focar na fragilidade, mas focar no que nós podemos nos diferenciar e destacar nessa sociedade. Eu acho que nós Sim. somos pioneiras, BBWB é pioneira em juntar mulheres poderosas. Ah, eu já trabalho aqui, eu já conheço aqui, eu não preciso me juntar a essas mulheres. Precisa. Aí é que você precisa. Eu estou há 17 anos aqui e eu sei que eu vou ser sempre estrangeira. E dentro desse campo de estrangeira, eu não vou ter só saudade do feijão ou do arroz. Sim. Eu sou uma outra mulher. Uhum. Eu não sou mais brasileira, eu também não sou alemã, não me identifico, mas eu sou a expatriada profissional que vivo Uhum. aqui e gosto muito de trocar com outras expatriadas, Sim. porque eu sei que elas têm as mesmas experiências, dificuldades e desafios nesse lugar. E como a gente pode desbloquear. Eu tenho certeza que tem muita gente que mora aqui há muitos anos e continuam com algumas questões que a gente juntas podemos Sim. trabalhar. Aí entra a parte de que comunicação, gente, é fortemente ligada às nossas interações sociais. Ninguém se Absoluto. comunica, né, fazendo um curso que é somente um curso online, sozinho, falando com um Duolingo, um tradutor ali que seja, precisa ir para a exposição. E a gente sabe que a exposição às vezes dói, né? E perguntas importantes, Fabi, que eu acho que a gente pode fazer é ser o mais específica possível. Tá, eu tô com dificuldade nesse idioma. Em que momento? Quais são os ambientes em que eu sinto mais dificuldade? No que eu sinto mais dificuldade? É às vezes de ser um pouco mais objetiva, assertiva. Isso, né, até pensando na minha personalidade, já é uma coisa que eu fazia no português e agora eu não consigo fazer. Então são perguntas para a gente se conhecer melhor, né, e encarar esse processo não sozinha, obviamente, mas de uma maneira assim saudável, plena e com a companhia de outras mulheres, que eu tenho certeza que é o caminho assim. E aqui nós não fazemos somente a parte técnica, né? A como encontrar um trabalho, como isso, como gente, a vida não é um passo a passo como no Insta a gente encontra assim 5 passos para, 6 passos para. E isso bloqueia, eu acho que mais do que
bloquear acha que você vai ter que fazer os passos como todos os outros. Aqui é um espaço onde você vai trazer o seu conhecimento, a outra vai levar o conhecimento dela e você vai encontrar o seu espaço para falar: ah, eu posso ir por aqui. O BBWB é sobre isso, é trazer profissionais como a Bárbara, é trazer outras profissionais, a gente jogar a ideia aqui, ó, e falar, então, pega essa caixa aqui, ó, o que você puder para o seu aprendizado, para o seu melhor saúde mental nesse país, nessa nova cultura, nesse novo desafio. Sim. É sobre você, individualmente, sem 1, 2, 3. Sim. É isso, É gente. isso. Então acompanhe que a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Tem muita coisa para falar, né, Fabi? Muita coisa. Adorei o papo. A Bárbara está em Berlim, porque a gente vai ter um evento. E eu espero que vocês tenham aproveitado o bate-papo. Muito obrigada a todas vocês que acompanham. Continuem convidando as suas colegas, amigas, conhecidas para virem participar desse grupo, para vir colaborar e preparar-se para essas mudanças. Que mesmo morando aqui, você vai ter desafios. É isso. Todos Sigamos os dias. juntas, é isso. Sigamos juntas. É Beijo. sobre isso. Beijo.